Sente só a semelhança entre esses dois. Esse aqui é um item feito pela Epic Games, tá? É o Wukong, o protagonista, né, daquela história da viagem ao oeste, que a gente sabe que foi baseada no Black Myth Wukong. E olha só esse outro Wukong, que é da Game Science, do novo jogo Black Myth Wukong. Tem semelhanças, né? E aí vieram me falar, Neri, aconteceu tal coisa. Os caras lá, ó, da Game Science, que a galera veio falando pra que eu comente aqui, da Game Science, copiaram. Eles copiaram lá, Neri, que usaram esse, que loucura é, o que tá... Calma, vamos lá, vamos conversar, porque isso é muito interessante pra gente pensar como tá atualmente o mercado de games, de desenvolvimento de jogos. Eu já pesquisei bastante sobre o Wukong antes de gravar os 2 vídeos que eu já gravei, então se você não assistiu também, dá pra você assistir, mas vamos falar desse ponto, porque é só a ponta, esse ponto é a ponta do iceberg. Tem muitas outras coisas que os estúdios eles fazem e que quem, né, não tá muito ligado em desenvolvimento de jogos ou que vê isso se espanta, né? Como que isso aconteceu? Vou comentar aqui nesse vídeo. Só antes eu tenho que compartilhar com vocês, Black Myth Wukong me levou a querer explorar ainda mais a criação de cenários. E olha só o cenário que eu comecei a montar depois que eu joguei o Black Myth. E eu utilizei vários itens que o Black Myth Wukong também utiliza. Como vocês podem ver, fica uma composição muito massa. Tá? Tem vários detalhes sobre como eu faço isso no meu curso, que tá aqui na descrição e no comentário fixado. Mas eu queria compartilhar com vocês porque, pô, eu achei muito legal, cara. É muito legal isso, é muito viciante. E aí, é um pouco disso, né? O mercado de games, ele tá muito transformado. Então... às vezes se a pessoa vem me falar, Neri, pô, eles utilizaram um item lá e tem uma série de coisas por trás, como por exemplo, o simples fato de a Epic Games ter disponibilizado aquele item justamente para isso. Justamente para que as pessoas possam pegar o que tá lá. São várias animações, mais de 100 animações, um personagem inteiro, com todo um sisteminha para que você possa colocar no seu jogo ou se basear para colocar no seu jogo. Por quê? Porque a Epic Games, ela lucra quando as pessoas, ou estúdios como a Game Science, utilizam esses itens ou não utilizam e fazem sucesso, né? Se eles utilizam Unreal Engine e aí eles conseguem algum sucesso. Então é por isso que a Epic Games tá nem aí, na verdade, do contrário, ela faz de tudo para que as pessoas utilizem, para que elas possam criar jogos de sucesso e a partir daí fazer muita grana, porque a Epic Games fica com 5% do lucro, quando a gente fala desses jogos grandões que passam de $1 milhão, pô, 5% vai para a Epic Games. Então, o fato de ela ter liberado o Wukong e eles terem usado ou não, eles terem se baseado nisso, cara, é perfeito para Epic Games, tá bom? Porque é justamente o que ela quer. E o pior é que não dá nem para saber se eles utilizaram, dá para entrar nos arquivos e ver se tem algum resquício, né, na estrutura e tal, mas é meio difícil você garantir que não, peraí, eles utilizaram o mesmo item. Não dá. Eu até dei uma olhada nas animações, eu baixei para dar uma olhada. Pô, tem várias animações muito legais. Realmente a movimentação é num estilo bem parecido com o do jogo. Mas quando a gente tá falando do próprio Black Myth Wukong, o próprio Black Myth Wukong não é uma criação 100% original. É inspirado numa história da mitologia asiática. Então você já tem vários elementos que estão em gravuras, que estão em... Eu quase falei fotos aqui, mas né? Fotos mitológicas não vai ter. Mas tem várias pinturas ali, é um macaco, então ele vai ser humanoide, vai ter que ter cara de macaco, e tem aquelas armaduras que são brilhantes, tem aquele chapeuzinho com as 2 pontas. Então não dá para ser muito diferente, tá? De qualquer forma, isso não anula uma coisa que a gente vê que é a qualidade do jogo. O jogo ele tem muita qualidade, é um jogo muito divertido, a criação do próprio personagem é interessantíssima, e vamos dizer que a Epic Games tivesse, sei lá, que eles tivessem utilizado o item que a Epic Games deu. Qual seria a diferença para você que está jogando um bom jogo, eles terem utilizado esse item? Não dá, né? Não tem... Dane-se. Mas para você que se incomoda com isso, ou que por algum motivo achou isso estranho, ruim, cara, tem uma péssima notícia para te dar. Grande parte da indústria, ela vai ali, ó, nada se cria, nada se perde, tudo se copia. Não, brincadeira, não se copia, mas não faz igual. Por quê? Porque é isso, cara, a gente é influenciado por várias coisas de cultura que estão na sociedade. E mesmo às vezes sem a gente pensar, sem a gente refletir sobre, a gente é influenciado. Então, o Wukong, ele tem inspirações de tudo quanto é
canto. E não só o Wukong, mas vários outros filmes, várias outras coisas que você vê hoje já estão contaminadíssimos de várias outras coisas. Então, para além do uso de itens nos jogos, o que existe isso na indústria, né, que agora os jogos eles compartilham muito mais conhecimento, eles compartilham mais esses itens que você pode pegar que não foi feito pelo próprio estúdio, você pode comprar, fazer outsourcing, né, que é uma parada que se faz. Você contrata algum estúdio pequeno ou menor e aí para resolver algum problema do seu estúdio, algum problema do seu jogo específico, eu quero motion capture. Pô, você vai lá e paga um estúdio de fora para fazer motion capture. Eu quero personagens, paga. Além disso, tem o fato de que tudo que a gente faz atualmente tem influência de outros lugares. O Black Myth Wukong, ele tem influência, por exemplo, você vê, cara, tem vários elementos ali que lembram o God of War. Eu até comentei na live. Isso aqui, pô, lembra muito God of War, né? Do baúzinho. Pô, é muito parecido, sabe? Provavelmente tem uma forte inspiração ali. Tem também inspiração no que a gente pode dizer que Dark Souls, por que não? Que é um jogo que traz, Souls-like. Souls-like é basicamente um estilo de jogo. O Elden Ring trouxe bastante, então não tem como você não jogar e utilizar isso. E se você pega, sei lá, outros jogos, eu vi recentemente no Hellblade, eu até comentei aqui no canal, como ele tem uma cena que é muito parecida, tem uns inimigos que são muito parecidos com os clickers. Cara, mesmo que o estúdio não tenha pensado assim, pô, vamos fazer uma parada meio clicker, The Last of Us 2 é um jogo que para toda a indústria marcou. Né? Toda a indústria sabe o efeito que tem um clicker no escuro, o vermelho, tipo, já vem uma série de referências envolvendo The Last of Us que é muito forte, que é muito bom tecnicamente. Então, mesmo que eles não, sei lá, não queiram, não tiveram a vontade de copiar, porque sim, na mitologia lá deles, na mitologia que o Hellblade se baseia também, tem esses tipos de seres. É uma parada que, sabe, puxa, mas eu acho que eles se inspiraram bastante, porque ficou bem parecido. Então, as coisas, cara, atualmente, elas seguem uma série de influências de coisas que já funcionaram na história ou que já aconteceram. O próprio Dragon Ball tem vários elementos, cópia da história que tem da viagem ao oeste, o fato de se transformar em macaco, tem a nuvem, tem também um amigo porco. Eu falei para um amigo assim, cara, Black Myth é a mesma estrutura do Mega Man, se tu para pra pensar. Ele ficou, não, pera, agora tu me quebrou. Como assim, cara? Mega Man é um jogo de Super Nintendo, né, lá atrás, que traz uma estrutura que é a seguinte, você tem várias fases, no começo essas fases são bem difíceis pra você, mas conforme você vai aprimorando ali, vai aumentando sua vida, vai pegando o padrão de cada personagem, onde eles são spawnados, como eles atacam, você vai conseguindo passar essa fase. E chega no final, tem ali um chefão. Se você consegue vencer o chefão, aí você normalmente ganha um poder, que é mais ou menos o que a gente vê no Black Myth, né? Você tem ali um padrão, vários mapas, cada mapa tem seu tipo de inimigo com suas características e chefões com suas próprias características e às vezes quando você vence, você ganha algum poder. Então, não tem mais essa de reinventar a roda e não precisa. Então eu não entendo muito bem quando algumas pessoas elas ficam chocadas com semelhanças. Lógico que tem limite, eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente, de questões morais e tal. Mas tem gente que se apega muito nessa questão de uso de itens de terceiros, de assets nos jogos, sabe? E esquece de olhar o que eles permitem, cara. Grandes estúdios utilizam assets, utilizam outsourcing. A indústria inteira está funcionando assim. Por que você fica tão irritado, cara? Você tem que parar para pensar que existe uma autorregulação do mercado em relação a isso, tá? Se funciona no mercado, ou seja, se foi bem aplicado, as pessoas estão se divertindo, estão utilizando, por que você está se incomodando com isso, cara? Por quê, né? A não ser que seja realmente uma questão moral. Eu tô vendo algumas pessoas que estão, por exemplo, pegando um asset pronto, um mapa. Isso tá me irritando, na real. Mas é uma outra parada. Eles estão pegando um mapa pronto e falando assim, crowdfunding desse meu projeto. Eles só pegaram o mapa. Ó o mapa do meu jogo. Olha aí, me dá dinheiro. Isso aí é
é ridículo, é horrível, engana as pessoas, não tem nada a ver com, sabe? É diferente de quando você pega e aplica esses itens no seu jogo, como fez Black Myth Wukong, que com certeza antes eles utilizavam Unity, tá? Eles utilizavam outro motográfico, agora foram para Unreal. Então dá para ver que várias coisas aqui eles fizeram de um jeito que eu imagino que teve muita engenharia reversa, e eu acho que o marketplace, que é a utilização desses itens, a venda desses itens pela Epic Games lá naquele ambiente de venda com assets de terceiros, permite que você compre, estude e faça melhor, ou faça do seu jeito, ou que se encaixe com o seu projeto, tá? Só é algo que acontece e as pessoas não estão ligadas, muitas pessoas não estão ligadas que isso acontece. E aí é a forma como você utiliza que importa. Se você pega Resident Evil 4, o remake, ele utiliza itens de fotogrametria da Quixel. Resident Evil é feito em outro motográfico pela Capcom, tá? Não tem relação com o Unreal, mas eles compram itens da Epic Games para utilizar nos jogos deles. Quem está utilizando o Unreal pode utilizar itens de graça. Olha só quão gigante é isso, cara. É uma parada muito... Por isso que a Unreal Engine ela realmente está dominando o mercado por tudo quanto é canto, mas isso é papo para outro vídeo. Então, a indústria, de forma geral, faz isso e vai se reinventando e já é um conceito. Então, o fato de utilizar ou não utilizar o macaco lá... E aí, como é interessante você saber sobre desenvolvimento de jogos, nem que seja a nível de curiosidade, saber como as coisas funcionam por trás. Por quê? Eu poderia fazer aquele conteúdo que incentiva as pessoas a ficarem irritadas, que incentiva as pessoas a terem nojo por algo. E é isso por isso. A pessoa nem jogou o jogo ou só viu. Estúdio tal, jogo lixo, jogo chinês, o jogo japonês, jogo inglês, jogo que é politicamente correto, jogo não politicamente correto. Cara, olha só como é muito mais interessante você pensar como os jogos são criados, em vez de você ficar... Porque, no fundo, cara, quem tá criando o jogo... Cara, tá se importando com a diversão, com o lucro, com quanto mais pessoas possível, melhor. E aí você faz um vídeo falando, tipo, jogo lixo, que nojo. Copiou lá. Pô, por que você não faz um vídeo explicando como funciona, cara, o mercado de games? Fazendo uma reflexão, tipo... Não, você fica incentivando o público a ficar irritado, a ter nojo, porque isso engaja muito mais, as pessoas engajam muito mais fácil quando tem algo que dá nojo ou irrita. Então eu convido você a fazer o exercício de ir atrás de informação, porque a informação é válida para depois. Quando sair próxima notícia envolvendo um outro jogo, você já vai ter essa informação de como funciona, entendeu? Royalties da Epic Games, o uso de outros assets, não, Resident Evil já usa. Você vai ganhando uma maturidade, isso vai te ajudando e vai te deixando mais leve, porque tu ir atrás de coisas que te deixam irritado, vai te deixar o quê? Te deixar irritado. Porra, né? Então, é mais leve, é muito melhor você ir atrás de conhecimento, informação e sair dessa vibe de que coisa lixo, que nojo. E é muito triste ver que vários youtubers, eles dependem disso para conseguir engajar e fazer um pouco de dinheiro com visualização. Porra, não faz sentido. Mas fica com isso, cara. E não precisa ser aqui, nesse canal. Né? Aqui eu falo sobre jogos e como eles são criados, sobre curiosidades de desenvolvimento de jogos, mas pode ser em outros canais. Mas tenta abrir o olho, porque senão podia ser só um vídeo tipo, pô, copiaram lá, cara. Pô, tá vendo? Olha só que igual. Pô, é muito igual, né, cara? Pô, que lixo. Os caras são muito lixo. Sony estúpida. Ou, Microsoft. Ou, né? Porra. Lembrando, o link para o meu curso está aqui na descrição, caso você queira começar a entender melhor como a indústria funciona e queira criar os seus próprios jogos. Muito obrigado por ter assistido até o final. A gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!